A questão da letra é bem interessante também. Ela é bem legal. Tu tem uma carga negativa de menos 4 microcoulomb, massa 1 grama, sujeito a um campo magnético na direção Z negativo, 2 volts por metro, dá o valor, e um campo magnético, o campo elétrico, né, para baixo, na direção Z negativo, e um campo magnético na direção Y negativo de valor 1 Tesla. Com isso, ele pede o seguinte: qual é o valor da amplitude desse movimento? E ele te dá a dica de que isso é um cicloide e que o cicloide, se tu fizer a projeção dele no eixo OZ, ele forma um MHS. Ele não precisa ter dito isso, né? Porque é um conhecimento que tu for tanto a ver, né? O cicloide é uma figura que aparece de vez ou outra. Ela é definida por uma equação que depende não de seno e cosseno em MHS, mas do seno e cosseno hiperbólicos. Por isso que tem essa diferença. Mas a projeção dele é um MHS, exatamente. Então ela é uma figura meio famosa. Ela não aparece só aí, ela aparece no rolamento. Mas esse aqui também é um caso muito famoso que tem o cicloide. Ok, mas ele deu a dica, o que é bom, porque em geral o cicloide não é tão estudado, né? Ok, até porque cosseno hiperbólico e seno hiperbólico não são funções tão estudadas também. No nível ensino médio, né? Ok, então ele te deu a dica principal que no eixo OZ a projeção é um MHS. É o que a gente vai precisar para resolver sem desenvolver com cálculo diferencial, né? Porque senão tem que fazer as equações diferencial para desenvolver a fórmula. Se souber isso, tá tranquilo. Então tá, se é um MHS, se liga, o que eu vou pensar? Eu vou projetar um movimento. Vou projetar um movimento no eixo Z. Aqui está a origem. Ok? E agora, o que eu vou fazer? Bem, a amplitude do movimento é H, né? Como isso é um MHS, então ele oscila entre o ponto central, que seria o Hzinho sobre 2. Então esse é o ponto central do MHS, o ponto de equilíbrio. Então ele vai subir e descer em torno de H sobre 2. Se tu se ligar, num MHS, o ponto extremo é onde tem a força máxima em cada ponto extremo, que são as forças restauradoras do MHS, né? Numa mola, se isso aqui fosse uma mola, seria o Kx, né? Se isso aqui fosse uma mola, tem a carga aqui no meio, aqui ela comprime a mola ao máximo, e aqui a mola está distendida ao máximo. Né? Se fosse uma mola, seria isso. Então, é a mesma coisa. A lógica não muda, é o MHS. Então, nos pontos extremos, a força é máxima. E a força é máxima em muito mais. Ela tem o mesmo módulo, porque o MHS é um equilíbrio entre coisas, entre um ponto, é um equilíbrio. Então, ela tem que ter a mesma força nos pontos extremos, porque tem a mesma energia. Questão de MHS simples, né? A força é máxima, você tem uma fórmula para ela, né? Que a força máxima é mw ao quadrado vezes a amplitude, né? Ele até tem essa fórmula, mas a gente não vai usar. Mas ela é a mesma, só muda o sentido. Porque a MHS é uma força restauradora. Então, no ponto O, a força é para cima. No ponto aqui de cima, que eu vou chamar de ponto a força é para baixo, porque ela é uma força restauradora. Ela vai tender a voltar o movimento para o estado de equilíbrio. Tá, então é isso que a gente vai usar. Como é que a gente acha a força no ponto O? Como é que a gente acha a força no ponto O? Bem, se tu se ligar, quais são as forças agindo? A gente tem um campo elétrico para baixo e um campo magnético, eu estou olhando no eixo Z, ó. No caso, eu poderia, depende do movimento que eu estou olhando, mas eu estou olhando em torno do Z para cá. Então, meu campo magnético seria para cá. Porque eu estou olhando onde o movimento acontece. Ele acontece no plano ZX. Então, o X é aqui, ó, na direção da minha caneta. Esse é o X. Aí, o Y, ele é aqui. Então, o B, ele é para cá. Se tu pegar o B é no Y negativo. Entendeu? O Z está para cá,
O x está para cima, na direção que a caneta está vindo de vocês, ó, e o y está para cá. Então, o b está para ali. Ok? Então, é o que a gente precisa saber. Agora, além disso, no ponto de força máxima, a velocidade é zero. Se a velocidade é zero, a força magnética é zero no ponto de força máxima. Ok? Nos dois, a força magnética, a velocidade vai ser zero da componente z, né? Então, aqui, nos pontos de força máxima, Vz igual a zero. Vz igual a zero. Mas, tem mais. No ponto O, que é a origem, a velocidade total é zero, porque é a parte do repouso. Então, aqui, qualquer velocidade em qualquer eixo é zero. Lá em cima não vai ser, a gente já vai ver, porque lá vai ter uma diferença. Então, FO é igual ao quê? É igual só a força elétrica, que é EQ. Perfeito, é só isso. Só a força elétrica que é para cima. Agora em A. Em A é um problema, a gente tem um pequeno probleminha. Porque realmente a velocidade em Z é zero, mas a velocidade total não é zero. Porque se tu voltar para o desenho lá de cima, o ponto A, se a gente tirar essa projeção, ele está onde? Ele está aqui. E aqui ele tem uma velocidade tangencial. E essa velocidade tangencial gera força magnética, né? Faz a regra da mão direita, ela vai se gerar uma força magnética, no caso para baixo, né? No caso para baixo, né? Porque é negativa, vai gerar uma força magnética para baixo. Que é coerente, né? Vai fazer um movimento circular. Então ela gera uma força magnética que vai ser projetada aqui nesse nosso eixo Z. Porque ela é para baixo. Se ela fosse para a direção X ou Y, não ia interessar, mas ela é para baixo, então interessa. Ou seja, vai ser mais difícil achar a força lá em cima, né? Como é que a gente vai fazer, então? A gente vai fazer que a força A é o quê? Bem, a força magnética que é para baixo, menos a força elétrica que é para cima. Lembra, em cima a componente fica para baixo, ok? Ela fica para baixo em cima, porque tem que ser restauradora. Então, a força magnética menos a elétrica. E agora, como é que a gente vai achar essa força magnética? Bem, se liga que V e B são ortogonais, né, nesse ponto, porque a velocidade é tangencial. Então, aplica a fórmula direto, é QVB menos EQ. Ok? Direto. Tá, mas o V, como é que eu vou achar? O V eu vou achar por energia. Esse é o bizu para cicloide, que apareceu já no ITA, já apareceu, eu acho que no ITA só, né? Eu não sei se apareceu no IME. No ITA já apareceu, e o bizu para cicloide é energia. Por quê? Cicloide no caso de elétrica, né? Porque força magnética não gera trabalho. Isso é um lema muito básico e muito importante, né? Força magnética não gera trabalho. Então, significa que pelo teorema do trabalho-energia, a variação da energia cinética ela é igual ao trabalho das forças realizadas, que é só a força elétrica. E o trabalho da força elétrica vai ser EQ vezes a amplitude H, né? Que seria a força elétrica vezes a distância percorrida. Ou tu pode fazer para o trabalho de força elétrica também, não tem problema. V vezes o potencial, né, que é EH, vezes a carga também, enfim. A questão é que esse é o trabalho da força elétrica, né? Então, se ligar nisso, o trabalho da força elétrica é o que gera a variação da energia cinética. E a variação da energia cinética, no ponto lá de cima, eu só tenho velocidade VA. Então, é mv, o VA ao quadrado sobre 2, EQH. Então, eu consigo meu VA ao quadrado, o meu VA vai ser... Meu VA ao quadrado vai ser EQH sobre... Nem tinha feito isso, né? 2 sobre M. Na real, eu quero isolar H, né? Então, desculpa, eu viajei. Então, vai ser MVA ao quadrado sobre 2EQ. Isso, né? Isso aí. Tá? Então, isso tem que achar VA. Mas VA eu consigo dar outra equação. Por quê? Como FA e FO tem que ser iguais, porque a força máxima são iguais em módulo, eu estou em módulo certo, porque eu botei o negativo para primeiro, eu dei para baixo primeiro, né? Então tá certo. Então significa que EQ é o é igual a QVB menos EQ. Ou seja, V
vai ser igual a 2E sobre B. Esse é o valor de V. Substituo V ali e a gente acha que H vai ser M vezes 4E² sobre 2B² é que E corta com E, 2 corta com 4, fica 2. Isso aqui fica 2ME sobre B² que. É uma questão que já apareceu no ITA, alguma coisa parecida, então não é a primeira vez, para se ligar mesmo. Não é o único jeito. Tu podia fazer aqui também eu acho que dá pra fazer por força centrípeta, se tu considerar que o raio é H sobre 2, que ele tá girando em torno do H sobre 2, que é o equilíbrio. Acho que também dá certo, se eu não me engano. Não é o único jeito, mas aqui por energia também dá. Bem, então é 2 vezes a massa, que era 1 grama, então é 10 a menos 3 quilos. O campo elétrico era 2 volt por metro, a unidade certa, dividido por B². B é 1 ao quadrado, e a carga aqui era 4 microcoulombs, então dá 4 vezes 10 a menos 3. 4 corta aqui, vai ficar 1 metro, né? O que dá 100 centímetros, depende de centímetros. Isso aqui marca a alternativa C de novo, de cadete. 1 metro. Essa não era tão simples, ela era um pouquinho difícil. Quem fez as últimas provas do ITA, alguma das últimas, caiu uma coisa com isso. Então, se tivesse feito, tinha se ligado disso aqui já. Caiu ultimamente no ITA. Não faz muito tempo não, faz 1 ano ou 2 que caiu no ITA isso aqui. Então, era um bizu, quem fez a prova do ITA tinha se ligado. Mas é uma questão clássica, só que em geral não é tão falado sobre cicloide, né? Mas, enfim, ele deu a dica do MHF. Se tu mesmo se não se ligar, não soubesse nada de cicloide, se tu se ligasse que a força magnética não gera trabalho e esse tipo de coisa, e se ligasse das forças máximas ser igual no MHS, tu resolvia. Então, mas era meio difícil mesmo. A 64 assusta, mas não é tão difícil quanto a 63. E eu, pelo menos, não acho. Porque ela é mais de susto, né? Aqui é norte e aqui é sul. A 64, que é a nossa última questão que a gente vai fazer aqui, que é a última de MHS da prova, ele dá um ímã em barra. Ele te diz uma coisa, que tu pode usar ou não. Ele diz que o campo magnético de um ímã de barra, ele é do tipo que ele cai com o inverso do quadrado. Eu vou botar F de distância daqui até aí. Esse é o quadrado da distância. Então, o campo magnético ele cai com o quadrado da distância. Ele dá isso aqui, tu pode usar para resolver, mas não ia ser tão necessário. Eu vou mostrar por quê. Mas podia usar. E aí ele quer saber umas alternativas ali. A questão vai aparecer aí para vocês verem as alternativas. Ele quer saber qual tá certa. Tá? Vocês viram as alternativas aí, né? E ele dá além disso que o ímã em barra, ele segue esse movimento que é o MHS. Aí ele quer saber qual alternativa está certa. O que acontece? Vamos fazer primeiro do jeito sem usar essa fórmula aqui. Ele diz na letra A, o que ele fala? Ele fala que de menos 1 até 1, de x igual a menos 1 até 1, ou seja, percorrendo esse caminho aqui, ó, ele diz que a luminosidade da lâmpada, que ela está ligada nessa espira aqui, vai sempre aumentar. Isso aqui é uma questão de fluxo, de variação de fluxo. Então a gente só tem que ver onde que tem variação de fluxo. Tem que lembrar que quanto maior a variação de fluxo, mais corrente induzida eu gero e a luminosidade aumenta. Então só tem que ver onde tem a maior variação de fluxo. Variação de fluxo, não é o valor do fluxo. Qual que é a lógica para ter variação de fluxo? Bem, esse campo aqui, ele vai gerar um campo magnético em cima, né? Sai daqui, né? Ele vai gerar linhas de campo aqui, que vão voltar para lá, né? A questão é que vai ter linhas de campo que vão atravessar esse imã aqui, né? Vai ter algumas, atravessa essa espira, e elas vão voltar lá para esse, enfim. Daí elas dão uma volta. O que acontece? O fluxo ele aumenta quando eu estiver me aproximando para cá, né? E ele diminui quando eu estiver me afastando. Faz sentido, né? Tem mais linha de fluxo atravessando. Mas a variação do fluxo é maior
quanto maior for a velocidade desse ímã, né? Faz sentido. Quanto maior for a velocidade desse ímã, mais rápido essas linhas de fluxo atravessam aqui e variam. Então você tem que ver onde tem a maior velocidade. É simples. E ele te deu o gráfico de x por t. Então, os pontos onde a velocidade está crescente vai ter um maior fluxo e vai ter uma maior variação de fluxo. Então, vai ter uma corrente induzida maior e a luminosidade vai ser maior. Na letra A, ele diz que ele aumenta de x igual a menos 1 até x igual a 1. Está errado, porque de x igual a menos 1 até aqui, realmente, a velocidade está aumentando. Mas aqui ela começa a diminuir e vai para zero. Nota que nos pontos 0, a velocidade é zero, então não tem variação de fluxo. Nesses pontos aqui, a luminosidade vai ser zero. E aqui, olha, como a velocidade, que é a tangente desse gráfico, né? Essa é a tangente da inclinação da velocidade, está aumentando, então a velocidade está aumentando. Daqui até aqui a velocidade está aumentando, está crescendo, então a luminosidade está aumentando. Daqui para cá está diminuindo, a luminosidade está diminuindo. Então aqui a luminosidade diminui, aqui a luminosidade aumenta. Ok? Então a letra A está errada por isso. A letra B, ele diz, a letra A diz isso, né? De x igual a menos 1 até x igual a 1, e ela diz que a luminosidade aumenta. Está errado por causa disso, né? De x igual a menos 1 até x igual a 0, sim. Mas de x igual a 0 a x igual a 1, não. Na letra B, ele fala que se tu pegar um intervalo de tempo nt sobre 2 até n mais 1 t sobre 2 com n ímpar, ou seja, se tu pegasse o tempo t sobre 2, período sobre 2 até t, esse tempo, ou 3t sobre 2 até 2t, assim por diante. Então, melhor dizendo, né, se tu pegar aqui, desenhando no gráfico para ver onde é que é, t sobre 2 é aqui, ó, e t é aqui. Então, se pegar esse intervalo de tempo, ou daqui para cá depois, ele diz que vai sempre diminuir. Tá errado também, porque quanto maior a tangente, maior a luminosidade, tanto para o positivo quanto para o negativo, ok? Daqui para cá, a tangente está crescendo, o valor da tangente, o módulo está... Então, o que acontece? Daqui para cá, como a gente já viu agora há pouco, ele vai ter crescimento de fluxo, porque a velocidade, a tangente aqui está aumentando, então a velocidade está aumentando, ou seja, o fluxo está aumentando. Se o fluxo está aumentando, isso significa que tem mais corrente induzida e tem, portanto, mais luminosidade. A luminosidade cresce nesse sentido. O problema é que daqui para cá, ela diminui, porque se tu notar as tangentes aqui, elas estão cada vez menos inclinadas. Lembra, para o fluxo, o que importa é o módulo, não importa o sinal. O sinal só dá o sentido da corrente, mas para a luminosidade eu preciso de um fluxo alto. Então eu tenho que pegar o módulo. O módulo está ficando mais próximo de zero, ó. Ele está aumentando o número? Tá, porque está chegando, tá menos negativo. Mas o módulo dele está diminuindo, está indo para zero. Então daqui para cá o fluxo diminui, e daqui para cá ele aumenta. A tangente diz a velocidade, então significa que diminui. Por isso a letra B está errada. A letra C aqui está certa, porque ele diz que nos pontos em que x é igual a mais ou menos 1, ele fala que a luminosidade é zero. Isso está coerente, porque nesses pontos em que x é mais ou menos 1, é onde a velocidade é sempre zero. Ou seja, velocidade zero não tem variação de fluxo, então tá ok. E na outra ele diz que um outro ponto é mt sobre 4 na letra D, ele diz que é o que dá zero. Não, esse daqui é o mais ou menos 1, ok? Então isso aqui marca a letra C de cadete. Muitas letras repetidas aqui, né? Letra C de cadete. Tá? Tu podia usar a fórmula. Não é necessário 100%, se tu se ligasse disso, que a velocidade aumentando significa mais fluxo, mas tu podia usar a fórmula, senão. Tu tem que o campo, ele te diz que cai com o inverso do quadrado da distância entre a espira e o ímã. Então a gente vai fazer o quê? Vou mostrar como é que faz. Tá pra ver também, dá na mesma. Campo magnético, uma constante sobre essa ao quadrado, sobre essa distância ao quadrado.
Aí, o fluxo magnético é o campo vezes a área da espira. Então, dá K A sobre S quadrado. O que acontece? Eu tenho que ter a variação do fluxo no tempo. Então, eu vou derivar isso em relação ao tempo, dos dois lados. Aqui tem que usar a derivada, porque essa aqui não é uma função linear nem nada. Então, tem que ser derivada. K é constante, a área da espira é constante. Então, isso aqui vem para fora. A derivada de S, de 1 sobre S ao quadrado, é menos 2 sobre S ao cubo. E aí, regra da cadeia, deriva o S, que é o ds dt. ds dt é a variação dessa distância aqui, né? No caso, S, pelo que ele dá no enunciado, seria isso aqui, né? Mas a variação desse S é correspondente à variação da velocidade aqui. Dá pra ver bem fácil, né? Ou senão tu pode chegar até uma fórmula. O S, ele é igual a... Ele é igual a posição do... no caso, eu acho que é comparando com esse aqui, né? Então, no caso, o S vai ser 3 menos a posição que está a espira, sempre. Aí, se derivar isso daqui em relação ao tempo, as duas, tu vai encontrar que é uma relação negativa só. Mas dá na mesma. Isso não interessa. O sinal é irrelevante aqui, né? Ou seja, isso aqui vai ser menos V, né? Menos a velocidade. Então, vai dar VKA sobre S ao cubo. Mas o sinal em si é só para questão de sentido de corrente, isso não interessa. Tá, então a gente tem a variação do fluxo. Ou seja, tu vê que ele é diretamente proporcional à velocidade. Então é diretamente proporcional, né? Se a velocidade aumenta, o fluxo aumenta, a variação de fluxo aumenta, então a corrente induzida aumenta. Ele também é inversamente proporcional à distância ao cubo. Isso não vai afetar, por quê? Porque por causa do gráfico como ele é, né? Dependendo do outro gráfico poderia afetar, mas nesse aqui não. Porque como é um seno, aqui, observa o seguinte, se a gente parte daqui para cá, o que acontece? Isso é a posição do ímã. À medida que eu vou para cá, o S, o valor do S, ele diminui. Daqui para cá, o S diminui, porque eu estou ficando mais próximo da espira. Se ele diminui aqui embaixo, significa o quê? Que isso aqui aumenta, né, de valor. O S diminui e a velocidade, no caso aqui, ela... eu estou diminuindo, né? A tangente está diminuindo, então a velocidade diminui. Ou seja, nesse caso aqui é mais difícil de afirmar se vai ter variação de fluxo, vai estar crescendo ou não. É mais difícil, porque como o S está diminuindo, se o S cai, isso aumenta esse valor. E a velocidade diminuindo, ela diminui esse valor. Então tem que ver como é que compensa. Mas esse aqui não é um intervalo importante, porque não é o que ele fala. Os intervalos que ele fala é o que eu vou analisar. Daqui pra cá também não é importante, porque ele não fala, mas também vai dar esse negócio. Agora, aqui, que é o intervalo que ele fala, o que acontece aqui? Nesse ponto, eu estou me afastando pra cá, ó. Estou me afastando pra cá. O S está aumentando. Então, nesse aqui, o S aumenta. E a velocidade, o módulo dela, está diminuindo, né? Porque eu estou ficando mais próximo de zero. Então, nesse caso aqui, é mais tranquilo, porque se o S aumenta e a velocidade cai, claramente isso aqui vai cair, né? O fluxo vai diminuir. Aqui é certo. O fluxo cai. Porque o numerador está diminuindo e o numerador está subindo. Aqui é a mesma coisa, né? Eu estou me aproximando mais, então o S está diminuindo, mas a velocidade está aumentando. Então, o numerador crescendo e o denominador diminuindo, claramente, fluxo crescendo. Então, nos pontos em que ele deu, não tem ambiguidade. Então, não tem problema. Se tivesse, poderia ser anulada a questão, porque não tem como relacionar isso assim tão fácil. Aí é um negócio que já fica bem mais complicado para dizer. Tu pode substituir a velocidade e o S em função do tempo? Pode, mas ia ficar um negócio complicado. E derivada não cai. A princípio não era para resolver desse jeito aqui, não. Não é para resolver assim, porque derivada não cai. Mas mesmo assim, ali não tem ambiguidade nesses pontos onde ele fala. Não existe. Então, tá tranquilo. Bem, é isso. Essa é a questão 64. Ela não era tão difícil, porque podia fazer só por análise de lei de Lenz.
O que aqui era mais difícil, eu acho que era 63 mesmo, que tinha várias continhas. Mas é isso, gente. Todas as questões de MHS terminadas da prova da AFA. Fiz esse vídeo porque me pediram uns vídeos atrás, pediram pra mim fazer. É isso. Se gostaram, curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber notificação quando vem vídeo novo. Na descrição eu vou deixar e-mail para quem quiser aula particular. E é isso. Um abraço e até a próxima.